a gente mais uma vez, queridíssima nutróloga, a doutora Ana Luísa Vilela. Bem-vinda! Oba! Que delícia, sempre elegante. Dá uma olhada, a elegância dela, já é loucura. Aí você já veio toda a caráter, estamos falando de frio, né, da estação do frio. E nós vamos responder através de mitos e verdades por que a gente come mais no inverno. Hoje, de uma vez por todas, nós vamos entender, né, doutora? Não, e o inverno é muito perigoso, né? Porque a gente se esconde embaixo da roupa e se acaba se deixando um pouquinho, se permite mais coisas. Você tem porque mais você fome, vê menos o corpo. Vê menos o corpo. E tem isso também. E a gente acha que inverno não é época de dieta, né? E mas na verdade, teria que ser. Porque a gente emagrecer no inverno, a gente chega no verão bem. Tá aí, já deu a primeira dica. Vamos pro primeiro mito ou verdade. Olha lá, na tela, mito ou verdade? Vamos ver. No inverno, nosso organismo necessita de menos ingestão de água. Isso é mito ou é verdade? É mito. Na verdade, no inverno, nosso organismo precisa de mais água. Isso é uma falsa impressão, né? A gente transpira pouco. Então, parece que a gente não precisa de mais água. Mas, na verdade, o nosso organismo está funcionando mais rápido, metabolizando mais energia. E, para isso, ele precisa de água. A gente tem que temperar o nosso organismo. A gente tem que produzir energia para que a gente mantenha o calor. A gente perde muito calor para o meio. Tá. E a água é que vai fazer esse papel. A água entra em todos os nossos processos energéticos. Só que a gente tem que beber mais água ou a mesma ingestão de água do que num dia de calor? De preferência mais água, porque a gente já tem tendência a tomar menos. E a água pode vir em forma de chá, de suco. De outros meios, que não a água gelada, que não é muito... Era o que eu ia te perguntar. E o tal da água gelada? Emagrece beber água gelada, doutora? Não emagrece beber água gelada, tanto faz. Na hora que a gente põe na boca, a tendência é compensar a temperatura. E assim, a gente precisaria de muita água gelada para tirar muita energia do corpo, sabe? Isso é meio mito, é impossível. Até tem uma coerência. Mas as quantidades são incoerentes, entendeu? Não daria. Não daria. Teria que ser muitos litros, um negócio que poderia dar até uma dor de garganta. Te colocar dentro de um balde frio. Você vai produzir mais energia, essa energia pode... a gente usa isso em alguns processos médicos de doença para diminuir o metabolismo do corpo. Existem algumas coisas assim. Mas só que para perder peso isso é totalmente inviável. Perfeito. Tá aí. Próximo mito ou verdade na tela. Mande sua perguntinha, @VocêBonitaTV. Vamos ver. Nos dias frios, temos mais gasto energético. Isso é mito ou é verdade? É verdade. É verdade? Ai, que ótimo. Não é bom isso? A gente gasta mais. Sim, a gente tem que compensar o frio. Compensando o frio, nós gastamos mais energia. Não é que em países frios, você vê, a alimentação é muito diferente da gente, normalmente a população não engorda mais por isso. Por quê? Ela acaba gastando um pouquinho mais. Inglaterra, eles comem muito mais gordura. Estados Unidos, os doces e as gorduras, bacon, é muito presente na alimentação. Então, quando isso não supera muito o gasto, a ingesta do gasto, então a gente consegue compensar melhor. Então, por isso, a gente gasta um pouco mais de energia no frio. Então, gente, o frio é uma estação que nos ajuda para quem quer começar uma dieta. Com certeza, com certeza. Segunda dica, vamos indo, a gente vai construindo a resposta da nossa pergunta. Por que a gente come mais no inverno? Próximo mito ou verdade na tela. O cérebro funciona melhor quando comemos o carboidrato no frio. Isso é mito ou verdade? O cérebro sempre funciona melhor com carboidrato por causa do açúcar. E no frio, às vezes a gente ele tem mais necessidade porque o nosso corpo está gastando aquela nossa reserva energética de açúcar. Então, quando a gente come carboidrato, a gente normalmente pensa melhor. O único combustível para o cérebro não funciona à base de gordura. Ele funciona à base de glicose. E quando a pessoa entra em cetose, daquelas dietas cetogênicas, pode diminuir essa função cerebral, enfim, o pensamento? Pode diminuir. Olha que interessante que eu tinha ouvido falar nisso. Só que a gente tem um mecanismo muito interessante. O nosso corpo funciona muito bem. A gente não fica zero carbo. Verduras, legumes, frutas são... porque a fruta é meio reduzida na dieta low carb. Mas assim, o carboidrato está presente, 60%, 70% da nossa alimentação. Então você não tira zero disso. E aí ele que ajuda a manter. Aí ele ajuda a manter a produção cerebral. Que interessante. Então, peraí, já vou emendar uma coisa na outra. Vamos pro próximo mito ou verdade, que eu quero ver qual é a ordem, aí eu faço a minha pergunta, tá? Então, nosso cérebro funciona melhor sim quando a gente come carboidrato. Sim. Isso é verdade.
Tanto no frio quanto no calor. Quanto no calor. Olha o próximo mito ou verdade. Comidas quentes aumentam a sensação de saciedade no inverno. Isso é mito ou é verdade? Então, é verdade. Era o que eu queria perguntar. É verdade por causa daquele alento. O quentinho é bom. No inverno você não quer comer uma salada. É. Mas isso não necessariamente você tem que comer uma comida quente calórica. Um chá pode te dar um alento melhor do que uma água gelada. E você está tomando líquido. Entendi. Então, são as escolhas do inverno. Não necessariamente o inverno tem que ser uma estação que a gente coma muito e muito calórico. Tá. A gente tem que saber fazer escolhas. É uma estação que a gente quer ficar mais quente, mais acolhido. O Brasil, a gente não tem tantos impactos assim, que o Brasil é um país tropical, então a gente não tem neve. As nossas temperaturas não são baixíssimas, abaixo de zero, para a gente sentir o inverno como outros países sentem. Mas assim, a gente sempre procura uma comidinha mais quente, um ensopado, uma sopa. Então, a gente saber fazer essas escolhas, porque a gente pode sim comer esses alimentos, desde que eles não sejam tão calóricos. Uma sopa que não precisa ser um creme de 4 queijos, entendeu? Embora seja gostoso, não precisa. Não precisa ser tanto assim. Pode ser uma sopa, uma abóbora com gengibre. Tá. Que ajuda a termogênese, ajuda tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o próximo mito ou verdade na tela e depois, meninos, vamos mostrar que a gente tem uma mesa ali, que eu tô olhando pra ela e aquele mocinho ali tá me olhando. Vocês vão ver qual é o mocinho. Olha esse mocinho aí. Tem um mocinho hoje que veio visitar a gente. Um lado vermelhinho, um lado azul. A gente vai responder esse mito ou verdade ali, tá, doutora? Vamos lá. Próximo mito ou verdade na tela, que agora a gente vai juntar tudo e vai entender tudo. Vamos ver. O que é mito... por suar... Agora não, que tá o reloginho bem em cima. Por suar menos no frio, gastamos menos calorias? Não necessariamente. A gente pode transpirar a mesma quantidade. Eu acho que é muita impressão. E a temperatura fria, às vezes, condensa mais rápido esse suor. Sabe? Então, é uma sensação diferente, mas não necessariamente a nossa transpiração faz com que a gente elimine excretas. As nossas excretas podem estar na urina, na saliva, e de muitas diferentes maneiras a gente pode eliminar essas excretas que estariam no suor. Porque a gente faz mais xixi no frio. A gente pode fazer mais xixi no frio, depende... Não é? Eu pelo menos acho. Depende da metabolização. Se você toma muito líquido e o nosso metabolismo está alto, porque a gente está tentando compensar essa falta de energia, logicamente a gente faz mais xixi, a gente transpira até, a gente elimina excretas de uma maneira diferente. Às vezes a gente não transpira tanto porque a gente não ingere tanta água, então o nosso organismo poupa isso. Então se você não está fazendo xixi clarinho no inverno e se você não está transpirando, é sinal que você tem que beber mais líquido. Puxa vida, então é isso. Porque eu sempre tive essa impressão, mas não, você está bebendo a mesma quantidade que eu bebo no verão, só que o corpo está com o metabolismo mais ativo. Mais ativo para compensar o tempo. Adorei. Vamos lá na nossa mesinha, doutora. A gente já vai colocar mais um mito ou verdade, mas eu quero entender como é o nome do nosso amigo. O nosso amiguinho, eu coloquei o nome dele de Enéas. Enéas! Cadê o Enéas? Enéas foi um grande... A gente tem o Enéas aqui, ela é verdade. É uma grande brincadeira. Uma brincadeira, é o Enéas. A situação política do momento. E o Enéas foi um grande médico. Tá aí. Querendo ou não, o Enéas era um grande médico. Olha que legal, gente. Gostei. Tá bonitinho ele, né? Bem-vindo, querido. Que ilustração é essa? Com essa ilustração você vai mostrar, então, e dizer assim... A resposta por que a gente come mais no inverno? Então, vamos entender por que a gente come mais no inverno. A gente tem reservas. As nossas reservas de açúcar ficam no fígado, em forma de glicogênio. Essa reserva, ela dura no máximo aí 1 hora se a gente não repor. Dependendo da atividade física, ela pode durar menos, mais. E a gente tem a nossa reserva de gordura. Tá vendo aqui a pequena camadinha? Ele ilustra bem onde estão nossos órgãos e aquela nossa famosa gordura visceral. E a gordurinha que a gente tem embaixo da pele. Aqui a gente está vendo toda essa parte amarelinha. Quando o clima está quente, o nosso organismo está funcionante e a gente está gastando. Quando esfria, o nosso organismo, além de ter que estar funcionante e gastando, ele tem que compensar a temperatura externa. Por isso que o urso é gordinho e no inverno ele dorme
e gasta aquela reserva de gordura. Entendi. Só que quanto mais a gente gasta, mais fome a gente tem. Mais fome a gente tem, aí a gente vai gastando as nossas reservas. Mito ou verdade na tela, olha lá. No inverno temos menos vontade de se exercitar. Isso é mito ou é verdade? Pode sim acontecer. O frio nos desanima um pouco. Isso é muito do brasileiro. É do brasileiro, doutora? Olha que interessante. Nos países mais frios, Inglaterra, Estados Unidos, que eles passam um longo período do ano em frio, você vê pessoas correndo na rua e baixa a temperatura e para eles aquilo ali é normal, criança andando de bicicleta e tal. O brasileiro não, ele é acostumado com um tropicalismo assim, único. Então a gente fala, caiu uma garoinha, não quero sair de casa, preguicinha. Entendi. Mas nada impede que no frio a gente faça exercício físico. E ele é, digamos assim, mais produtivo, pelo que ele eu tô pode entendendo. ser mais produtivo, dependendo da exercício físico demanda intensidade, tempo, tudo direitinho, mas dependendo de como você fizer, ele pode ser sim muito mais produtivo. Nada de ficar na cama aí com o friozinho chegando. Vamos colocar a perguntinha do público para responder aqui com o nosso bonequinho na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Grace, obrigada. Quais as dicas para enganar a vontade de comer doce no frio? Muito bom. Se você quiser dar aí alguma resposta envolvendo a parte fisiológica, fique à vontade, doutora. Então, no frio, é muito importante que a gente tome bastante líquido. Isso engana bastante, que o nosso metabolismo vai estar bom, vai estar legal. Tá. Abuse das frutas quentes, como a maçã, se a gente descascar, colocar no micro-ondas, canela, esses condimentos termogênicos, ajuda bastante. Um leitinho não vai saciar tanto quanto você colocar canela, cravo, gengibre nesse leite. E na maçã? E na maçã. Tá. Então, você deixando esses alimentos mais condimentados, mais termogênicos, com um paladar melhor e quente, pode saciar um pouco mais essa vontade do açúcar. E um chazinho, qual que você recomenda que também pode dar uma enganadinha aí nessa vontade de, vou atacar? Eu acho que todos os chazinhos ricos em canela, chai, são muito interessantes para esse período. Os grandes eu não aconselho tanto diuréticos porque a gente consome menos água, então você tem que se policiar para tomar mais água nesse período. Mas chá de maçã, chá de frutas vermelhas, que é mais azedinho, mas todos os chás, camomila para dormir à noite, eu acho que a gente tem que colocar o chá na nossa vida. Muda, né? Muda. É gostoso pra caramba, né? Dá uma acalmada mesmo. Substitui um monte de coisa. Eu acabei de voltar da China agora. Lá eles tomam água quente e chá antes do almoço, durante a refeição. Água quente? Água quente. Eles te servem água quente, fervendo. E é gostoso? Pela metodologia chinesa, o que eles falam? A água vai aumentar a sua temperatura, você vai estar mais em harmonia com o ambiente, e ela vai ser digestiva. Eles têm todo um conceito de medicina diferente da gente. Que é maravilhoso, né? Que é muito legal de aprender. Então, a gente tem que trazer isso um pouquinho. Por que não tomar um chazinho antes do almoço, como digestivo? Verdade. Um chazinho de abacaxi. Gostei disso. Vamos falar mais sobre isso. Falar mais. Eles são demais, né? Toda essa medicina chinesa é um negócio demais. Vamos colocar a perguntinha do público. Agora é da produção. Desculpe, diretora. Agora é da produção e depois do público. Mito ou verdade? Comida pesada piora a digestão no frio? A comida pesada sempre piora a digestão, principalmente quando ela é consumida à noite. No frio, a gente tende a comer comidas pesadas à noite. E a gente tem todo um ciclo circadiano e uma produção hormonal que, dependendo dos alimentos consumidos à noite, atrapalha, sim, a digestão. A gente dorme, nosso corpo entra em latência. Como que ele vai digerir muita proteínas exageradas, gorduras exageradas e grande nível de carboidrato à noite? Então, vamos tentar usar essas calorias extras, consumir essas calorias extras mais cedo, porque a gente tem tempo e o frio vai estar nos ajudando a gastar isso tudo. Para poder esquentar, você tem que aumentar o metabolismo. Aumentar o metabolismo. Muito bom. Perguntinha do público, olha lá. Quase... Wilton, é ele? Vamos ver na tela. Com o frio, bebemos menos água. Então, nosso cérebro acaba transformando sede em fome? Que interessante essa pergunta. E aí? Sei lá, interessante, né? Não tá entrando água, nananã. O que a gente entende? Que eu não tô com sede, que eu tô com fome. Faz sentido. Então, a porquê da fome? Os alimentos também têm água. O organismo está
procurando ponderar as necessidades do organismo. E normalmente a água ela é carregada por eletrólitos. Tá. Se o nosso sódio está baixo, se o nosso potássio está baixo, isso vai virar assim fome. Vai virar fome, sede, etc. Porque a gente vai estar compensando as nossas necessidades. Por isso a alimentação adequada, saudável, ajuda em vários outros processos, não só no emagrecimento. Tá? Mas a gente poder ter lógico, o reconhecimento de fome é muito além disso. O nosso cérebro recebe hormônios que interagem e mostram que a gente está saciado ou não. Mas toda deficiência, antigamente não tinha aquelas crianças que ficavam comendo reboquinho de parede por falta de ferro. É verdade, não tinha essas coisas assim. Sim, a gente escuta na família e parece mito, mas isso existe. Grávida, não é? A gente procura tudo que está faltando. Entendi, quando dá vontade de comer um alimento. Eu queria fechar só com uma perguntinha, que eu já estourei tudo que eu podia e que não podia, mas é uma pergunta importante. Você acredita, você citou um lance é um problema do brasileiro, coisa e tal, a gente falou da preguiça, mas assim como a gente sabe que existem aqueles alimentos conforto, e parece que no frio a gente tem mais procura e mais vontade desses alimentos conforto, você acha que a estação, o frio, ele aumenta um pouquinho essa parte de depressão nas pessoas, uma parte emocional ligada à depressão, e por isso a gente faz a ligação direta com alimentos que sejam alimentos conforto? Com certeza. Isso é uma verdade? É uma busca, assim, nossa, de tipo, eu preciso tanto disso, assim, esse macarrão, né? Também a gente está no escuro, a gente está num ambiente mais inóspito, um ambiente que não é gostoso. A gente tem tendência a se aconchegar e se juntar mais. Tá. Os riscos de vírus e bactérias são muito maiores. Uhum. E também essa nossa necessidade de compensação. Tá. Não posso sair de casa, vou ficar em casa, vou assistir um filme. O que o filme pede? Comida. Entendi. Então, tudo isso está vinculado. Nossa vida ela não é única e separada de uma comunidade. Então, a gente tem que entender como essa comunidade funciona para a gente poder adaptar nossos hábitos. O frio é uma estação que nos pede conforto e a comida acaba fazendo parte disso. E pode ser a melhor estação para emagrecer, né, Carol? Então, vai a dica. Vai a dica. Aproveite o frio para estar em forma para o verão. Tá aí. Sempre, né? Arrasando, doutora Ana Luísa Vilela, que é nutróloga. Quem quiser saber mais, nas redes sociais a gente te encontra como abreviado, né? É DR Ana Luísa Vilela. E no site da clínica, que é o www.slimform.com.br. Mandem perguntinhas, eu sei que chegaram várias. Quando a doutora tem um tempinho, gentilmente ela responde. E ela volta com o Enéas, né, Enéas? Tchau, querida. Adoramos te conhecer, adorei. Vai dar pra fazer muita coisa bacana com o Enéas. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tá?